Você sabe o que é glossofobia? Isso mesmo, glossofobia. Nome difícil, né? Pois bem, glossofobia é o medo de falar em público. É uma fobia social que afeta milhões de brasileiros, prejudicando o desempenho social e profissional. De acordo com especialistas, 77%, olha quanta gente da população sofre com algum nível de medo e ansiedade quando precisa falar diante de várias pessoas. Lembra na escola? Como é que eram seus trabalhos lá? Você ficava com medo? Suava frio? É, né? A gente já começa a identificar logo ali, né? Por isso, saber superar é importante. Quem vai ajudar hoje, trazendo mais informações sobre esse tema, é a jornalista especialista em oratória, Karina Bizarria. Seja muito bem-vinda cá na nossa casa. Prazer ter você aqui, meu amor. Biane. Obrigada. Já conheço essa mulher maravilhosa. Obrigada. E que bom você estar aqui com a gente hoje, Que viu? delícia, né? Programa delicioso que eu acompanho também nas tardes. Ai, Muito que bom. gostoso. Que Cá, ótimo. quando a gente fala de comunicação, comunicação é um dom? Não. Comunicação não é um dom, Biane. Comunicação é uma habilidade. E como toda habilidade, ela é aprendível, né? Você só precisa de técnica e de treinamento. Óbvio que algumas pessoas, elas nascem com essa habilidade um pouco mais aprimorada. E daí a gente enxerga como se fosse um dom, né? Mas na verdade ela é uma habilidade, porque até essas pessoas que têm essa habilidade um pouco mais além, elas também precisam de técnica. Elas também precisam fazer os treinamentos, entender da técnica para cada vez mais aí poder aí se expor com a melhor qualidade. Você falou uma palavra interessante, expor, né? Quando a gente fala em falar em público, você se expõe para as pessoas. Quem é tímido consegue fazer isso? Claro que sim, porque a timidez, ela não é uma doença, né? A timidez é quando você tem um receio justamente de se expor, né, em algum tipo de sociedade, então em algum momento da sua sociedade. Porque perceba que muitas pessoas que se auto-intitulam tímidas, elas, quando elas estão no hall familiar, com os amigos mais íntimos, elas conversam numa boa, elas expõem as suas ideias, elas não têm essa timidez. Então, quando elas são retiradas desse núcleo, que é que traz para elas um conforto, né? Então, que é a zona de conforto dela, daí sim, essa timidez vem à tona e ela começa a ficar ali ansiosa, porque na verdade as pessoas não têm medo de se expor, medo de falar em público, elas têm o receio da opinião alheia, né? Elas têm receio do que o outro vai pensar da minha exposição. Será que o outro vai me julgar? Então esse julgamento externo é o que realmente vai ali colocar essa pessoa numa jaula. Ela fica ali realmente aprisionada, com medo de colocar as suas opiniões, medo de ser criticado, medo de não agradar o núcleo a qual ela pertence ou a qual ela quer pertencer e ser benquista. Então ela acaba realmente muitas vezes perdendo oportunidades de emprego, perdendo oportunidades de um bom relacionamento, porque a vida ela é permeada aí pela comunicação, né, Biane? Então a gente precisa legal, né? de comunicação para tudo, seja na nossa vida pessoal quanto na profissional, a comunicação é a base de tudo, né? Então, e nós nos comunicamos o tempo todo, sendo de forma verbal ou não verbal. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de comunicação, hoje a gente tem falado muito sobre a autenticidade, né? Das pessoas tentarem ser o mais verdadeiras possíveis, né? Porque isso é uma zona de conforto. E quanto mais verdadeiro, de verdade você é, mais tranquilo você fica e melhor você se comunica. Mas existem técnicas, né? Eu brinquei no trabalho de escola, né? Que a gente tinha aquela coisa da chamada oral, ou de fazer apresentação na sala. E eu lembro até hoje que as minhas amigas ficavam muito assim, mas a gente tem que decorar tudo que a gente tem que falar, né? E isso não é bem assim, né? Você não tem que decorar, né? Muito pelo contrário, Biane. Quando você decora um texto, né? Você pode até ter aquela falsa sensação de que você já está com tudo na ponta da língua, né? Você vai, pega o texto, decora ali os tópicos, vai numa sequência, treina frente ao espelho, que é o que normalmente as pessoas fazem.
mas isso é um risco gigante, porque quando você vai expor esse texto, expor essa mensagem, se você decorou, em algum momento que essa ansiedade vem à tona, que é natural quando você vai se expor, nós temos aqui uma carga de adrenalina liberada no nosso corpo, né? O cortisol também é liberado e isso faz, em muitos momentos, que surjam aqueles famosos brancos. Porque quando você esquece uma palavra, você esquece a sequência do restante da sua mensagem. Então, ele é muito preocupante, essa coisa de vou decorar um texto porque assim eu vou chegar e vou me expor, seja na reunião do meu trabalho, ou na escola, um trabalho de conclusão de curso, ou frente a uma entrevista de emprego, eu vou decorar as respostas quando, né, as perguntas vierem. Isso é muito preocupante. O que as pessoas devem fazer é, primeiro, ter conhecimento daquilo que ela vai falar. Estudar realmente a fundo, ter conhecimento e daí ela pode sim tomar anotação caso ela esteja num lugar que ela vá poder dar uma olhadinha naquela colinha, mas tópicos. São tópicos importantes daquela linha sequencial de mensagem que ela então vai apenas olhar, bate o olho. Bom, isso eu já falei, então agora eu vou na sequência, um próximo tópico, mas não decorar. Decorar jamais, porque senão o risco do branco é grande. É grande e é interessante a gente falar do que a gente tem propriedade, né? Com certeza. É muito mais prazeroso, mais fácil até de ser estudado. Léo, tem uma pergunta para você. Eu tenho uma perguntinha. Na minha casa... Eu tenho duas adolescentes que nessa fase de adolescência a comunicação externa é sempre um pouco mais difícil, né? Mas a gente sempre força elas a falarem em restaurante, em loja, enfim, conforme a gente vai andando com elas, a gente sempre força elas a falarem com as pessoas. Existe uma outra maneira, algum outro tipo de exercício diário que a gente pode praticar com elas também? Praticar com os jovens, né, os adolescentes. Essa fase da adolescência, ela já é uma fase um pouco mais conturbada naturalmente. É o período que eles estão ali realmente se colocando nos grupos sociais, né? Então vem aquele momento de autoafirmação, eles querem se afirmar. Então, quando eles estão inseridos, volto lá naquela primeira conversinha que a gente já teve, quando eles estão inseridos no hall deles, ali no clã, que eles já estão acostumados, eles vão comunicar tranquilamente e com uma linguagem de acordo com a idade deles, com a faixa etária. Então, vem as gírias, vem aquela comunicação mais solta, mais informal. Quando os pais, né, acabam, nós vamos hoje na reunião, na casa do fulano, da tia tal, por favor, venha conversar sente-se conosco na sala. São pessoas que têm uma faixa etária bem diferenciada deles. É aí que eles ficam bem ali receosos, porque a comunicação ela acaba, obviamente, tendo esse ruído no meio. Então, os pais, sim, eles devem falar, olha, vamos lá, vamos tentar, vamos conversar, buscar assuntos que os jovens dominem. Então, vamos lá, vamos falar de um assunto, tá treinando do celular, ou tá praticando um esporte, gosta de skate, alguma coisa. Fala pra sua tia sobre esse esporte que você tá praticando, explica pra ela como que é. Nossa, é muito legal, eu também tô começando a entender agora com eles. Então você busca assuntos que eles dominem pra inseri-los nesse rol, que é um rol de faixa etária diferente, um rol que eles não estão acostumados a expor as suas ideias. Então, sempre buscar o assunto que eles dominam, porque eles precisam ficar confortáveis nesse novo contexto, porque assim eles vão ganhando autoconfiança. Nossa, falei, expus o que eu gosto, o que eu tenho domínio e, obviamente, também o outro lado, a contrapartida, tem que estar atento, tem que estar ali, né, interessado receptivo, interessado no assunto, porque dessa forma esse jovem ele vai se sentir confiante para chegar em outras faixas etárias,
conversar com pessoas que não fazem parte ali do rol de amizades, então fica mais fácil, mais leve para eles. E é muito interessante isso que o Léo falou também, porque a gente passou um período de pandemia, né? E essa coisa de ser a apresentação de trabalho na escola, na frente das pessoas, a gente não teve mais, né? E aí teve essa coisa do Skype, né? Então a gente via que na aula, muitos alunos tentavam meio que esconder, deixava só fotinho, não queria estar falando ali. E é a importância da oratória. Então, é de você realmente, né, investir no seu filho, na comunicação com ele em casa, porque quanto mais vai passando o tempo, menos eles vão falando pessoalmente, tendo troca de olhares, essa coisa da comunicação, e mais vai digitando. E isso, mais tarde, vai dar problema para eles, né, Cá? Totalmente. Aliás, nós já estamos aqui com uma faixa etária, essa geração, né, jovem, geração Y, Z, que já nasceu dentro desse contexto digital. Eles estão cada vez mais antenados com o universo online. Então, é uma facilidade, é uma agilidade com os dedos ali, com a mão, que a gente fica até impressionado. Mas eles têm uma grande dificuldade na comunicação interpessoal. Eles têm essa dificuldade gigante porque não está fazendo parte do contexto deles de vida. Né? Muitas vezes você vê dentro do próprio lar, né, o pai, a mãe, os jovens, as crianças conversando entre si por WhatsApp. Vai chamar para o jantar, manda uma mensagem. Jantar está pronto. Né? Então não existe mais aquele diálogo. Isso vai ser assim, vai trazer consequências bem complicadas na vida adulta, porque o universo digital está aí, está. Não vamos negar, isso jamais veio para ficar. Nós precisamos estar nele, precisamos ter uma vida que eu sempre digo online, que é o todo, né? É on e off. Só que o off continua, nós estamos aqui na vida real, eu estou com você frente a frente, conversando numa vida real. Não dá simplesmente para nós deixarmos a nossa comunicação pautada em uma comunicação digital, que é basicamente também digitada. Agora que com alguns aplicativos de vídeo, isso também está trazendo ali, meio que forçando, deixando os jovens mais expostos à câmera, né? Então eles estão fazendo dancinhas, fazem dublagens. Eu consigo enxergar isso até como algo mais benéfico dentro desses aplicativos, no sentido de que eles estão se expondo de alguma forma, está havendo essa comunicação. Mas se ficarmos apenas ali, realmente na escrita, é complicado, Biane. É complicado. Tem uma perguntinha para você de WhatsApp. Temos uma perguntinha. Sara, Guaratinguetá, São Paulo. Boa tarde, pessoal. Eu não tenho vergonha de falar em público, mas às vezes tenho receio, porque consigo apresentar um trabalho ou conversar sobre um assunto que conheço, mas não tenho autonomia de iniciar uma conversa ou ter em mente exatamente o que precisa ser falado. Eu, muitas vezes, improviso. Eu tenho autismo. Obrigado, Sara. Um beijo para você, Sara. Que legal essa mensagem da Sara, né? Pois é, Biane, autista. Eu também já tive bastante alunos autistas. Mas a Sara, ela falou, ela consegue se conversar, ela consegue se expor, mas ela tem uma dificuldade de dar início nessa conversa. A dica é sempre se mostrar interessado no outro. Faça perguntas abertas, perguntas que deixem a essa pessoa falar um pouquinho da vida dela, porque quanto mais informação você tem do outro, do seu interlocutor, mais você vai ficar ali abastecido de informações para dar continuidade nessa conversa. Aquela pessoa que quando chega para um diálogo, ela é a única que fala, passa a ser um monólogo. Só ela fala, só ela quer expor a ideia, não para ouvir. Eu sempre digo, para ser um bom orador, você precisa antes ser um bom ouvidor, um escutador. Então você precisa ouvir muito mais
do que falar. Do que falar. Então a gente precisa ouvir, deixa as pessoas falarem. E hoje em dia isso é tão simples e tão fácil, porque as pessoas têm uma necessidade tão grande De ser ouvida. de serem ouvidas. Então, uma ótima dica aqui para estou sem assunto, não sei muito bem como abordar. É uma pessoa estranha, é a primeira vez que eu estou a vendo, que a gente vai começar uma conversa. Pergunte o que ela faz, aonde ela é, que tipo de trabalho ela exerce e deixa com que ela venha com as informações. Vai então te municiar de informação e você vai dar continuidade nesse diálogo. Muito bom. Eu acho que a gente podia fazer uma sériezinha de alguns tópicos pra gente ensinar as pessoas para algumas coisas, Com né? toda certeza. Porque hoje você deu várias dicas interessantes e é bem isso, né? Pra gente se comunicar é necessário dedicação, estudo e escuta. Escutar, né? muito mais. Então, a gente ainda tem várias coisas que é legal a gente fazer. Vamos fazer uma série de comunicação para as pessoas, pra gente ajudar? Vamos, será uma honra. Muito bom. Volte sempre, por favor, Obrigada, na nossa casa, Biane, Cá. obrigada mesmo. Você de casa ficou com alguma dúvida? Faz o seguinte, segue ela no Instagram, @Carina Bizarria Comunicação, todo junto, tá? É Bizarria que fala mesmo, né? Bizarria, certíssima. 12 99123 0553 é o telefone dela também. Um beijo, tá? Beijo. Até a próxima. Até. Ótimo final de semana pra vocês. Para nós, obrigada para toda a equipe.